Oiê! Gente, vou gravar um vídeo aqui. Nossa, o tanto que meu olho ainda tá roxo. Tô impressionada, tô totalmente sem maquiagem. Mas eu vou gravar um vídeo hoje, até aproveitando realmente estar sem maquiagem, que eu vou dar uma arrumadinha e o assunto que eu vou falar entra um pouquinho a respeito disso, né? Desse processo que eu tô vivendo, que é esse momento de transformação, né? Essa paciência que eu tenho que ter para sair esse olho roxo, para sair essa pigmentação, até que de fato o procedimento que eu fiz fique da forma que eu tanto desejei, né? Tanto esperei. Então eu vou falar um pouquinho de processo. Falei, vou bater no papo aqui, fazendo essa maquiagenzinha, vou só dar um tapa no rosto, dar uma arrumadinha, porque eu posso ir ali na padaria, eu posso ir em qualquer lugar, eu dou uma arrumadinha. Não sou aquela mulher que sai de chinelo, de coque, até saio de coque, mas não um coque de qualquer jeito. Eu não gosto. Eu sempre gostei de dar uma arrumadinha. E é assim, muito difícil usar, por exemplo, até chinela havaiana, para ir em algum lugar assim. Geralmente eu coloco um tênis, uma sandalinha, alguma coisa. Eu fico com a sensação de que a chinela havaiana, eu tô de qualquer jeito mal arrumada. Então, assim, eu tô passando aqui um creminho, que eu tenho uma preparação nos olhos antes, né, de fazer qualquer coisa. Ela pediu muito para eu ainda usar essa pomada, que é uma pomada que tá sendo excelente, da La Roche-Posay, essa Cicaplast. É uma pomada que tá me ajudando muito. Como é que faz? Eu não sei como é que as blogueirinhas fazem, mas é Cicaplast, tá? Da La Roche-Posay. Ela tá ajudando muito nesse processo de cicatrização. Inclusive, depois eu fiquei sabendo, até minha cunhada também comentou, muita gente usa para cesariana, para essas cicatrizes, porque ela ajuda a amenizar realmente essa cicatriz. Mas o que eu estava falando do processo, né? O processo é algo penoso, mas que eu estou aprendendo a viver e a conviver e a respeitar o tempo. Eu tô num momento da vida que eu tô muito assim, eu comigo mesma, e tem sido assim, maravilhoso, porque além de entender um pouquinho mais, além desse autoconhecimento, me entender um pouco mais e ter a oportunidade de fazer algumas análises da vida e raciocinar de uma forma mais coerente e consciente as situações do dia a dia, eu me sinto até mais madura para algumas coisas. Então, esse momento reflexivo, esse momento comigo mesmo, tem sido muito bom para isso. Então, por exemplo, até num momento simples aqui de fazer uma maquiagem, para mim é um momento legal, é um momento bacana. Eu vou mandar só uma mensagem aqui rapidinho para a Júlia, para falar que eu estou gravando, para minha filha, para ela não entrar de uma vez aqui e ter que interromper e fazer corte e edição maior do vídeo. Mas então, assim, como a proposta aqui é fazer de uma forma descontraída mesmo, então eu nem me importo em fazer isso, né? Parar um pouquinho, mandar uma mensagem e a gente continuar e aparecer até dessa forma aqui, mas eu acho até legal. Então, assim, eu até com esse roxinho no olho, eu aprendi a fazer, camuflar um pouquinho mais essa questão do roxinho, me ensinaram para eu suportar melhor essa fase, né? Mas mesmo fazendo essa maquiagem, ele ainda aparece, não tem como. É um período realmente. Eu vou voltar na doutora no final do mês, agora de agosto, para dar uma olhada. E aí depois entender se é necessário uma dermatologista, né? Para fazer um laser, alguma coisa que amenize mais ainda essa questão da pigmentação. Mas é o processo, né? Então vamos falar um pouquinho realmente do processo. E assim, essa questão que eu falo que eu tô muito reflexiva, ultimamente eu assim, entendo que tudo é necessário passar por um processo, por um momento, para atingir um objetivo. Você sai do ponto A e vai para o ponto B,
aqui existe um processo, é esse o caminho. E saber desfrutar desse processo, desse caminho, que eu acho que é o segredo da vida e é o que de fato é a vida. Eu falo assim, que a gente vive pequenas vidas todos os dias, né? Pequenas vidas mesmo. Então, e dentro dessas pequenas vidas, pequenos fragmentos, né? Então, assim, hoje eu tô vivendo uma pequena vida no dia de hoje, no domingo, e dentro do dia de hoje, no domingo, tem essas pequenas vidas, que é o quê? De manhã eu acordei, hoje eu acordei até meio preguicinha, mas fiz minha corrida. Fiz só 8 quilômetros, mas fiz, né? Eu até fiz uma foto e publiquei, preguiça é pecado mortal. Porque realmente a preguiça é algo que você não pode deixar, né? Ser maior do que o seu objetivo. E o processo da corrida exige realmente o levantar, não pensar e simplesmente ir. E depois que você vai e faz, é maravilhoso. A sensação de dever cumprido, de ter ido, é bem melhor do que aquela sensação de que, poxa, não fiz, não dei conta. Eu nunca eu nunca passo por isso. Eu posso levantar e às vezes até bater aquela preguicinha, mas eu levanto e vou, né? Eu não me permito dar esse tempo. Eu já criei uma rotina todos os dias, que é natural o levantar e ir fazer essa atividade física. É como eu falei, é a minha primeira reunião do dia. E nada substitui essa reunião, nada nem ninguém. É uma reunião que eu faço comigo mesma. E esse viver a pequena vida, assim, que eu falo, é de uma forma equilibrada, né? Então, por exemplo, sexta-feira até foi super, tinha muito tempo que eu não saía com uma turma de amigos. Eu saí na sexta-feira, fui no barzinho, e primeiro até foi uma amiga, antes ela chegou primeiro que todo mundo, e a gente ficou conversando, e ela tem muito conteúdo, é uma pessoa muito inteirada e fala muito de negócios, fala muito de investimento, porque ela trabalha com isso também, né? Ela é advogada e hoje em dia ela estudou e tem uma pessoa mexendo com investimentos, cuidando das coisas dela, e eu aprendo muito com ela. E a gente ficou conversando antes, só nós duas, um tempão até chegar o restante do pessoal. Foi muito rico. E aí eu até pensei assim, poxa, eu tava tão assim resistente em ir, né? Ah, será que eu vou? Tem tanta coisa para eu estudar, tanta coisa para fazer. Mas é necessário passar por esse processo também de encontrar com outras pessoas, porque a gente forma a opinião da vida e do que a gente está vivendo através de outras visões de outras pessoas, né? E eu amo gente, adoro sentar num barzinho e conversar. E tomei uma cervejinha e foi muito bom porque depois chegaram outras pessoas, algumas eu já vi, mas não tinha contato, igual por exemplo um casal, ele é professor universitário na área de administração. E o companheiro dele é um empresário também, teve um salão, então eu escutei várias histórias super bacanas. Depois chegaram alguns outros conhecidos. E aí, esse processo de estar com essas pessoas também é uma parte de uma pequena vida que se vive. E a conclusão que eu sempre chego é, gente, saber tirar proveito desses pequenos momentos, dessa pequena vida diária, é algo muito rico pra gente, é assim, muito rico mesmo, pra mim principalmente. Eu sei tirar proveito de qualquer sentada de 5 minutos com uma pessoa. E eu acho que um dos segredos de até um bom vendedor, né, que no caso eu sou vendedora, eu vendo muito, é saber ouvir. E o saber ouvir te faz aprender, né? Então, sentar nessa roda com esse pessoal traz enriquece o meu conhecimento e enriquece a minha visão da vida, né? Esse processo é importante. E às vezes a gente fica com preguiça de fazer isso, de dar uma saidinha. Eu falo que eu tô vivendo um momento assim muito bacana comigo mesma, porque eu sempre namorei ou estive casada, né? Então, assim, antes de casar eu namorei na adolescência, tive um namoro que eu fui apaixonada dos 15 aos 18, 19 anos. Depois casei,
né? Fiquei casada 21 anos, ou seja, 21 anos com um companheiro. Encerrou esse casamento, eu embalei num namoro rápido, mas depois eu tive um namoro de 3 anos, entre idas e vindas, términos, que a gente teve alguns momentos assim, e até por realmente terminar definitivo, foram 3 anos. Então, eu não tive esse momento, esse processo de viver comigo mesma. Esse meu horário, o meu tempo, o meu ritmo, colocar as minhas prioridades, porque quando você tem um companheiro, lógico e claro, nada mais natural do que você priorizar também o dia dele, a vontade dele de sair. E esse namorado, o último de 3 anos, eu fui muito apaixonada também, gostei muito dele, foi muito bacana, mas eu vivia muito o dia a dia dele, a rotina dele, e dentro dessa rotina, que era super gostosa também, mas tinha muito esse negócio de ir, por exemplo, para um barzinho e ficar horas ali. E uma coisa é você viver um processo, ou seja, dentro da pequena vida do dia de 24 horas, você dividir algumas horas, alguns momentos para estar no barzinho com uma turma. Porque uma coisa é você passar um sábado das 11 às 6, 7 da noite no barzinho ou em 2 barzinhos, né, pulando para lá e para cá e bebendo, conversa com um com o outro, depois não se torna rico. Porque a gente passava o dia bebendo, né? Bebendo uma cervejinha, tudo. E aí, de repente, já mudava, porque você não tinha mais aquela mesma concentração, né? Não que você tenha que estar 100% concentrado o tempo inteiro, mas você não conseguia aproveitar realmente de forma devida o conteúdo das pessoas que estavam lá. Então, você começava a contar as mesmas histórias, você começava a ficar, às vezes, até um pouco inconveniente, repetindo algumas coisas. E eu fui vendo, observando isso, né? E, claro, dentro da criação dele, da formação dele, foi assim. E ele curtia dessa forma e tenho certeza que curte até hoje. Mas eu não me via mais ali. Eu me vejo vivendo uma pequena vida todos os dias com vários fragmentos que me desenvolvem e me formam a pessoa que eu sou hoje. Né? Então, por exemplo, ontem foi um dia que eu passei o dia em casa, assim, de manhã fui para academia, que foi super gostoso, a academia Modelo é uma academia movimentada. Depois fiquei com as meninas e almocei com a Júlia, a Sofia ficou em casa e depois à tarde fiquei... Ai, encostei errado. E depois à tarde fiquei o dia todo em casa com a Sofia, mas só no finalzinho do dia eu ainda fiz uma caminhada ouvindo um podcast, que é uma coisa que eu também descobri que eu amo, é um pequeno fragmento dessa vida que eu vivo, né? Então, é um momento que eu ponho o podcast, geralmente um podcast bacana tem 1 hora e 15, é o período que eu faço dessa caminhada, que eu movimento e que eu vou ouvindo um conteúdo diferente ou dos assuntos que eu estou me interessando, que no caso é um conteúdo digital, né? Inclusive, vamos compartilhar, curtir esse vídeo, multiplicar, seguir o meu canal, porque o meu objetivo aqui também é crescer esse conteúdo, crescer nesse mercado. E a gente só consegue esse resultado falando isso e contando com a ação de vocês, né? Que é, no caso, curtir e compartilhar esse canal, esse vídeo e esse canal. Então, aí, eu fiquei o dia inteiro em casa, depois fiz essa caminhada, fiquei com a Sofs em casa, foi muito gostoso, assisti algumas coisas e acabei, à noite eu tive que sair para acudir meu irmão, que ele teve um probleminha, mas foi só um susto, ele e a minha cunhada, graças a Deus tá tudo bem. Voltei para casa, passei no Mac, comprei um sanduba para a Sofs que ela tinha me pedido, voltei para casa e fiz uma comidinha para mim, que eu não comi o sanduba, fiz uma comidinha para mim, deitei e dormi, 10 horas da noite, aí hoje acordei e fui fazer minha corridinha. Então, ou seja, vivi uma vida, um sábado, um pequeno dia, de uma forma gostosa. Estive comigo, estive com as minhas filhas, estive com a minha mãe, com os meus irmãos, e estive comigo mesma, né?
que é o mais importante, que eu percebi que é fundamental para o nosso crescimento, né? É muito bom quando você passa a gostar e a conhecer a sua companhia de uma forma realmente rica. Eu aprendi isso e tenho aprendido cada vez mais, né? A estar comigo mesma e me ouvir. Então, a conclusão que eu chego realmente é que a vida é esse processo diário, onde nós passamos por várias situações do dia a dia. Deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada, ó. Nada como uma basezinha. Ainda aparece, eu não gosto de passar aquela camada muito grossa, fica parecendo um cimentão, fica pesado no rosto, né? Mas já melhorou um pouco. Então, o que eu estava falando é que a vida realmente ela é essa pequena vida todos os dias, com pequenos fragmentos, pequenos momentos diariamente. E descobrir isso, saber conectar com isso e viver esse processo diário é muito gostoso. E ao mesmo tempo ter a percepção o tempo inteiro de que é necessário algumas quebras, né? A gente não faz só o que a gente gosta o tempo inteiro. A gente faz também o que é necessário, né? O que é importante. Na sexta-feira eu não estava muito afim de ir sair, encontrar com o pessoal. Eu falei, não, eu vou porque é necessário também me conectar com outras pessoas. Então é isso, vamos viver o processo, vive a sua pequena vida. E tem uma frase que eu sempre falo, que o melhor momento da vida é o presente. E se chama presente, não é à toa, como dizia Chico Xavier, né? O nome presente é porque a gente tem um presente diário a cada momento. Então o momento presente de hoje já é o presente da vida. Então, bom domingo, curta esse vídeo e compartilhe. Até!